Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes da professora Irineide, essa é quem vos fala. E como tema da nossa aula de hoje, nós temos novos rumos modernistas. Vamos lá? Então, gente, para início de conversa, vamos ver um pouco sobre Cândido Portinari. Nascido em 1903, falecido em 1962, foi um pintor brasileiro que nasceu em uma fazenda de café perto da cidade de Brunswick, em São Paulo. Seus pais eram imigrantes italianos e colonos na fazenda. Aos 15 anos, foi estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde viveu com grande dificuldade financeira. Com muita força, superou tudo. Em 1928, foi vítima de um envenenamento crônico causado pelas tintas. Deixou mais de 5.000 obras, entre painéis, afrescos, murais, pinturas, desenhos e gravuras. Retratou aspectos da vida brasileira. Essa é uma das suas obras, Café, de 1935. Aqui, como vocês podem observar, retrata trabalhadores, carregando sacas de café, que nessa época a vida ainda era tudo manual, os trabalhos eram todos braçais. Então, o Cândido Portinari, ele revelou a sua preocupação com a vida dos trabalhadores rurais, as dificuldades e o trabalho duro no campo, os temas sociais da frase moralista. As obras que Portinari costumava fazer sempre retrataram a realidade, o meio que ele vivia, o meio que ele observava, sempre foi retratado disso, Então, hoje, com o desenvolvimento, nós vemos muitas máquinas colhedoras de vários produtos, fazendo o trabalho de muitas pessoas, com maior segurança e rapidez, Então, em vez, normalmente hoje, os fazendeiros, que trabalham na agricultura, compram essas máquinas e dispensam o serviço de muitos trabalhadores mesmo, Então, foi boa essas máquinas? Foi, mas por outro lado, os trabalhadores, muitos deles perderam o emprego, Que normalmente os fazendeiros deram lugar a esses operários, as máquinas, Faziam mais rápido, eles acabavam gastando menos, então foi dada prioridade às máquinas e deixando de lado os operários. Já na segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945 no Brasil, os artistas deram maior visibilidade aos temas sociais. Resgate da vida humana ameaçada pelo mundo em guerra. A proposta era dar novos rumos para o movimento. Dentre os poetas destacaram-se Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Cecília Meirelles e Murilo Mendes. Dentro do âmbito literário, a obra de Carlos Drummond de Andrade é muito importante, principalmente em sua construção poética. Dentro da história da literatura brasileira, o valor de sua obra está, principalmente na atualidade, permanentemente de seus textos. Sua poesia é marcada por uma reflexão existencial, situações do cotidiano e uma ironia em temas nacionais. Veja um poema de Carlos Drummond de Andrade. O nome do poema é No Meio do Caminho, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra.
No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esqueci desse acontecimento. Na minha vida, de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Esse é um poema de Carlos Drummond de Andrade. E esse outro poema, essas outras frases que compôs essa caricatura de Carlos Drummond. Todas essas frases que foi composta nessa caricatura de Carlos Drummond é de autoria de Carlos Drummond de Andrade. Na cabeça, em volta da cabeça, é uma frase que ele criou que fala assim, ó: o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensa que lá encontrará riqueza. Na orelha, a frase é assim, ó: ser feliz, sem motivo, é a mais autêntica forma de felicidade. No lugar do nariz, a frase fala assim, ó: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo, né? Se nós pararmos para pensar essas frases, né, que não é uma só, realmente elas fazem sentido com a nossa realidade, né, gente? Eu admiro esses poetas, né? De algo tão simples, talvez de um cotidiano, eles conseguem arrancar esses poemas com essas rimas lindas, né? Algo tão simples, né? Que eles conseguem transformar em algo tão lindo. Então, gente, assim como na literatura, os temas que Portinari adotou em suas construções poéticas foram os temas sociais, resgate da vida humana e das desmazelezas do próprio país, né? Nesta obra aqui, que o Cândido Portinari criou, Retirantes, de 1914, né? Portinari trabalhou nas pinturas da série Retirantes, que é o auge da sua emoção, com lembrança de sua infância. Famílias pobres e desabrigadas que buscavam uma vida melhor e passavam por sua cidade, né? Então, nesta obra, Portinari aborda o tema da migração nordestina, triste realidade de uma parte da população brasileira, né? Que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outra parte do país, né? Em outra cidade, outro estado, né? Então, esta pintura, ela exibe uma família de retirantes, imigrantes nordestinos, como eu já falei para vocês, né? Que ela se desloca de sua terra a fim de fugir da seca, da fome, da miséria e da falta de perspectiva. O pintor retratou o grupo, no caso 4 adultos e 5 crianças, né, ao todo, né? Então, de maneira sombria e triste. A paleta de cores escondida exibe tons temerosos, né? Que dá uma ênfase à atmosfera fúnebre, né? Que envolve a cena. Né? De tamanha tristeza que isso nos remete, né? Então, as pessoas, elas tomam grande parte da composição, né, da obra, e no fundo temos uma paisagem seca e sem vida, né? Os corpos dos personagens da obra muito magros, né? Traduzem a fome, né, daquele povo. A expressão nos rostos dão conta de expor o desespero daqueles que lutam para sobreviver em um país tão desigual, né? Então, sobre a função social da arte, Portinari diz certa vez assim: estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro indica sempre um sentido social, né? Já a obra Paz e Guerra, né, construída em 1956,
Ele terminou esses 2 painéis para a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Guerra e Paz. Portinari usou poucas linhas retas e formas geométricas, figuras sobrepostas sem perspectiva e profundidade. Observe e compare os 2 quadros. Um expressa a alegria e aconchego, o outro tristeza e desamparo. É exatamente isso que elas nos remetem, que elas não fazem sentir exatamente isso. Enquanto uma parece tudo tranquilo, todo mundo relaxando, a outra nos transmite realmente sensação de guerra, né? Já no outro quadro, né, Os Meninos com Pipas, de 1947, né, Portinari adorava conversar com as crianças, né? E ele começou a pintar as lembranças de sua infância. E nesta obra, né, ele relatou, ele demonstrou ali, né, que ele jogava, que ele também soltava pipa, né? Lembrou da sua infância. Com certeza ele teve bons momentos, né, de lembrar da sua infância. Como é bom ser criança. Então, meus amores, como atividade da nossa aula de hoje, na questão número 1, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a vida de Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão deixar um pequeno relato, né? Quem foi Carlos Drummond de Andrade? No número 2, desenvolva uma resenha crítica sobre a obra Mestiço, de 1934, de Cândido Portinari. Tenha como foco a escravidão e o surgimento da figura do mestiço, né? Nessa época, né, desse movimento aí, né? Foi a época da escravidão, a época de povos sofridos. E na terceira, você vai fazer uma pesquisa qual foi a importância do poema no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade. Né? Não, nessa época, ele teve uma importância. Né? Você vai pesquisar qual foi essa importância e você vai deixar retratado aqui, né? Porque por esta importância que esse poema teve, Carlos Drummond quis dizer alguma coisa com esse poema, né? Então, vocês vão pesquisar e vocês vão deixar aqui registrado, né? Vocês me enviem a resposta, né? E a nossa aula se encerra por aqui, né? Se cuidem, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Grande beijo no coração de cada um de vocês, tá?